E aí, galera, Top de Luxo, mais um dia, mais um Top de Luxo Cast. Estamos aqui, como você já sabe, esse tipo de conteúdo ele proporciona para você um resultado de verdade. Se você pega o conteúdo, coloca em prática, exatamente você consegue prosperar. E é isso que estamos fazendo aqui, é fazer com que você prospere, fazer com que você consiga entender todo o seu caminho e detalhe, você entrar pelo caminho asfaltado, você entrar pelo caminho que já está sinalizado, asfaltado, tudo muito pronto para que você consiga gerar realmente tudo aquilo que você está com desejo, seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, assim feito eu. Construir o seu caminho da liberdade, da sua famosa liberdade financeira que eu estou nesse processo, nesse caminho. E hoje, aqui no Top de Luxo Cash, eu tô com um cara que, gente, de verdade, ele tem sucesso na área que ele hoje atua. Ele é um cara realmente de sucesso, conhecido aqui na minha cidade, na região. De verdade, como eu sempre digo para vocês, eu só trago aqui pessoas de sucesso, pessoas que têm conteúdo para passar para vocês. Eu tô aqui com o Top de Luxo, o Matheus. Ei, seja bem-vindo, baixo. Top de Luxo, seja bem-vindo. Ele conheci na academia e para você ver o quanto é importante, né, Matheus, o network ali, o local onde você está convivendo com pessoas. E seja bem-vindo aqui ao meu espaço, Top de Luxo Cash. Valeu, muito obrigado aí pelo convite, né, até pelo reconhecimento também, né, por a gente poder participar e compartilhar um pouco aí da experiência, da nossa jornada aí com todo mundo aí que está nos ouvindo, nos assistindo. Saibam que é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Massa demais. Gente, como vocês ainda não conhecem o Matheus, eu queria que o Matheus pudesse se apresentar, tá bom? Para a galera poder conhecer. Aqui tem gente de todo o Brasil e também pessoas do internacional que também assiste e tal. Então, assim, se apresenta aí pra galera conhecer quem é o Matheus. Já fala o arroba também pra galera poder aí seguir. Maravilha. Bem, meu nome é Matheus Amâncio, eu sou corretor de imóveis aqui em Caruaru, Pernambuco, né? Eu atuo mais focado no nicho de imóveis de médio e de alto padrão, né? Alguns imóveis de luxo também. Então a gente atua aí no segmento de imóveis bem caros, né? Que são mais difíceis de vender. O meu arroba é o arroba Imobiliária Amâncio, que vocês podem seguir lá no meu Instagram e conhecer também um pouco do meu trabalho. Lá eu posto tanto coisas do trabalho como coisas também da minha vida pessoal, o dia a dia, enfim. E eu tenho também uma imobiliária, né? Além de ser corretor, eu sou empresário, tenho uma imobiliária, o qual tenho uma equipe de vendas, tenho tudo que uma empresa também engloba, uma empresa tradicional. Bom demais. Então você vende os sonhos de luxo das pessoas. Exatamente. Eu tava vendo ali o teu Instagram e tu finalizasse com uma venda, né? Uma venda de uma mansão, de realmente algo muito massa. E eu fico babando ali porque é o meu sonho. Entendeu? O meu sonho está ter exatamente um padrão de casa de alto padrão mesmo. Então é um sonho, eu acredito que é o sonho de muitas pessoas, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço de chegar até ali. É verdade. Entendeu? Nem todos. Por isso que, como você disse, é difícil de vender, porque nem todas as pessoas estão dispostas para poder conseguir o valor financeiro para conseguir atingir esse nível financeiro. Então bora lá. Matheus, é o seguinte: como você vende sonhos para as pessoas, eu quero saber hoje, dentro dessa jornada, para você, era seu sonho? Dentro desse do que você está vivendo hoje, era seu sonho ter uma imobiliária, ou isso foi surgindo de acordo com, foi sendo trabalhando a lei da atração? Não, eu quero ter exatamente meu próprio negócio, eu quero viver, quero ter sonhos, eu quero ter um padrão de vida muito massa. Fala aí, por favor, para poder a galera conhecer aí. Na verdade, eu não vou ser sincero com você, né? Quando eu terminei a escola e tal, eu não pensava em dizer, eu quero ser um corretor de imóveis, né, como eu sou hoje. Na verdade, eu pensava em ser psicólogo. Quando eu terminei o ensino médio, eu pensava em ser psicólogo. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver, mas acaba tendo a ver, né? Porque tu sabe, vendas, psicologia, né? Mas assim, não era a minha ideia vender, né? Então, eu tinha pensado em ser psicólogo, inicialmente realmente nada a ver com vendas, né? Agora, depois que a gente começa a trabalhar com vendas, a gente vê que vendas tem muito a ver com psicologia, sim, né? Sim. Com a mente das pessoas, mas enfim. Eu até fiz o vestibular
para psicologia, passei no vestibular, porém no tempo eu não tinha condições de pagar a faculdade, não foi faculdade pública, foi uma faculdade particular. Eu não tinha condições, meus pais também não tinham condições, então acabou que o sonho não foi para frente, né? Eu acabei indo trabalhar, comecei a trabalhar quando terminei a escola. Na verdade, enquanto eu estava estudando, eu ainda comecei a trabalhar com consórcio, com vendas de consórcio. Porque assim, a área de vendas sempre é uma área que tem muitas oportunidades, né? Porque todo mundo quer alguém que venda alguma coisa, né? Então eu acho que é o segmento aí, é o tipo de negócio que sempre tem mais oportunidades e as melhores oportunidades, porque só depende da gente, né? Da gente correr atrás do resultado. E muita gente às vezes não quer, por isso que eu acho que tem tanta vaga para vendas, porque às vezes o cara fica, não, eu só vou ganhar se vender, só vou ter que fazer o meu salário, e as pessoas infelizmente são acomodadas, né? Demais. Querem assim fazer o mínimo e ganhar aquela coisinha certa ali, enfim. Mas como eu não tinha muita opção, eu acabei, meu pai conseguiu para mim através de um amigo dele para trabalhar com venda de consórcio, também não tinha salário certo, era só ganhava o que vendia. Comissão. Eu comecei a entrar nessa área de vendas, né, de comissão. Enfim, depois eu consegui um emprego lá na Claro, para trabalhar como promotor de vendas na Claro, lá no shopping. E aí comecei a minha carreira de vendas, assim, meio que era o que tinha. Digamos assim, era o que tinha para fazer, porque eu também tinha esse pensamento, né? Não, eu queria arrumar um emprego para ganhar um salário, para ter aquela segurança, entre aspas, né? Mas aí, bem, quando surgiu na Claro, realmente tinha um salário e tinha comissão também. Mas aí eu fui trabalhar lá no shopping, enfim, não estava fazendo faculdade de nada, enfim, fiquei só trabalhando mesmo. E aí um colega de profissão que trabalhava na Vivo, ainda lembro, disse, bicho, vamos ali comigo na faculdade, era no shopping aqui de Caruaru, tem a faculdade lá, era a Favip no tempo. Aí disse, vamos lá no shopping, porque vamos lá na faculdade que abriu uns cursos agora tecnólogo, eram uns cursos superior que só era 2 anos. Geralmente no mínimo 4 anos, né? Então eram uns cursos que ele tinha a validade de curso superior e só era 2 anos. Ele disse, vamos lá que eu vou fazer um curso de RH e tal, não sei se era de RH, se era de marketing, eu vou lá procurar saber. Aí eu disse, bora, eu vou procurar saber também, como é um curso mais... A gente sempre procura nos atalhos, né? É mais fácil, vamos dizer assim. Como é só 2 anos, né? Então, e tem a mesma validade superior. Eu não sei como é que tá hoje, mas antigamente, no meu tempo, o pessoal todo mundo tinha que ter faculdade, né? Tinha que sair da escola, tinha que ter faculdade. E eu me sentia, como é que eu posso dizer, fora do mercado, assim, menos capacitado que os outros, porque eu não tinha saído direto para uma faculdade, né? Tava trabalhando e tinha medo de ficar obsoleto no mercado, né? Eu disse, não, vamos atrás. Aí o bicho disse, por que tu não faz marketing, pô? Eu disse, rapaz, marketing, não sei, bicho, nunca pensei não. Eu queria ser psicólogo, eu acho que RH tem mais a ver com psicólogo do que marketing. Ele disse, mas tu tá trabalhando com venda, pô, tu é desenrolado e tal, eu acho que marketing vai ser melhor. Aí veio um cara que... Ele até me seguiu no Instagram um tempo desse, eu não tenho nem mais contato com ele. Mudou a minha vida, né? Porque aí eu fui fazer faculdade de marketing. Fui lá, me inscrevi, fiz o vestibular, passei e comecei na faculdade de marketing. E assim foi muito bom pra mim, porque eu me descobri ali... na área de vendas, né? Comecei a estudar sobre marketing, estratégia de marketing, enfim, como é que as marcas fazem para se posicionar. É tudo que envolve, né, o marketing, que não é só publicidade, né? Tem a questão de você trabalhar o pessoal, trabalhar a marca, enfim. A publicidade ela está dentro do marketing. O marketing realmente é uma coisa muito... expansivo, né? Envolve muita coisa, né? Envolve a própria psicologia no marketing, enfim. Então, foi uma coisa que eu não sabia de nada. E acabou me ajudando muito. Mas aí, enfim, como foi que eu me tornei corretor, né? Voltando. Depois da Claro, eu recebi uma proposta para ir trabalhar na TIM. E na TIM, a gente trabalhava com vendas de plano empresarial. Então, tinha que sair batendo porta das empresas, tentando vender plano empresarial para as empresas. Qual era a vantagem disso? Na Claro, eu tinha uma limitação. Eu tinha um salário que no tempo, eu acho que só chegava no máximo até R$1.000. Com comissão, com tudo, era o limite. Dali não passava. E na TIM não tinha limite. Você tinha um salário base e a partir do momento que você batesse a meta e ultrapassasse a meta, você ganhava uma comissão por cada linha que você fechasse, por cada plano. Isso motiva? Motivou, né? Então, meio que eu já estava ali há uns 2 anos na Claro e eu disse, poxa, eu vi aquela oportunidade, né? Eu disse, aqui na Claro eu estou conseguindo. Na TIM, de repente, eu posso ter um salário de 2, de 3, de 4 mil. Então, isso aí me chamou a atenção, né? Eu acabei indo para a TIM para trabalhar com essas vendas externas e aí já foi um cenário diferente, porque quando eu trabalhava na Claro, eu esperava o cliente vir até mim. E quando eu fui trabalhar na TIM, eu tinha que ir atrás dos clientes. E então, aí o pau cantou. Então já mudou. Aí o que acontece? O mercado de Caruaru já estava um pouco saturado. Aí a gente tinha que viajar muito.
essas cidadezinhas vizinhas, né? Agrestina, Sanharó, enfim, várias cidades. Aí conheci várias cidades aqui do interior também. União dos Palmares, Massa. cidades que a gente nem imagina que existe. Que existe, é. Colônia Leopoldina. Acho que a gente viajava. Ali é longe, viu? Tu sabe onde é? Aí a gente viajava muito. Aí assim, bicho, era muito desgastante, sabe? Porque no tempo eu não tinha carro, só tinha uma moto. Aí nem sempre eu arrumava uma carona com a equipe para ir no carro de alguém. Às vezes eu tinha que viajar de moto. E tava ganhando mais do que na Claro, mas assim, era um pouco desgastante, sabe? E perigoso também, né? E perigoso também. E aí viajava muito, ganhava mais, mas também tinha despesa, né? Gasolina, almoçava fora. Mas assim, foi uma experiência bacana, né? Network que eu fiz, que eu venho fazendo com essas pessoas, né? Às vezes você tá num lugar agora e você não entende que futuramente aquilo ali pode te beneficiar, né? Porque veja, na Claro eu fiz um network com muita gente, na TIM eu fiz um network com muita gente, e talvez era uma preparação para o que estava por vir, né? E eu sempre digo que o mundo ele gira, né? E a gente isso até é até clichê. Então a gente precisa entender exatamente que a gente nunca pode deixar as portas fechadas. Exato. Em qualquer lugar onde eu chego, entendeu? Eu sempre faço com que as portas fiquem todas escancaradas para mim. Exatamente. Porque se eu pegar e eu fechar as portas naquele setor, eu não sei se no futuro eu vou precisar daquilo ali. Então eu deixo sempre as portas escancaradas, eu faço com que tudo, onde eu chegar, as pessoas, eita, o Wellington chegou, que massa, o Wellington, okay. E eu sempre ser aquela pessoa que as pessoas gostem. Claro que tem pessoas que não vão gostar de você e nem sei porquê, mas é de boa na lagoa, eu não tenho problema com isso. Mas assim, deixando as portas abertas é que faz com que a gente consiga desenvolver essas parcerias que muitas vezes você de repente, poxa, eita, eu te conheço, velho, tal, e aí às vezes você precisa daquela porta aberta para poder você conseguir entrar por algo bem maior. Exatamente, e principalmente a gente que trabalha com vendas, né? Na verdade eu acho que todo mundo trabalha com vendas, né? Porque sempre você vai vender alguma coisa. Um médico, ele está vendendo os seus serviços médicos, né? Então um advogado, ele está vendendo os seus serviços de advogado. Então eu acho que, eu já ouvi alguém falar isso e faz total sentido. Todo mundo sempre está vendendo alguma coisa, né? Sim. Então todos nós todos nós somos vendedores. Então a gente tendo um network, deixando as portas abertas, se relacionando bem com as pessoas, tratando as pessoas bem, isso só vai nos beneficiar, né? Porque às vezes você não está enxergando agora, mas lá na frente, uma pessoa que você tinha uma amizade ou que você tratou bem, de repente essa pessoa agora está em outro patamar na vida e até melhor do que você, e ela pode dizer, não, esse bicho lá atrás, quando eu estava de repente abaixo dele, ele me tratou bem, e hoje, às vezes é um cara que vai lhe dar uma oportunidade no futuro, né? Mas enfim, graças a Deus eu sempre fui um cara muito, como é que eu posso dizer, extrovertido, sabe? De fazer amizade, eu sou um pouco da resenha também, sabe? Então acaba cativando um pouco as pessoas, porque eu gosto de brincadeira, enfim, de descontrair. Então ao longo dessa minha jornada aí profissional, eu sempre fui fazendo muita amizade por onde eu passei. Mas aí quando eu estava na TIM, eu recebi não foi bem um convite, acaba sendo um convite. Um amigo meu me visitou lá, dizendo que tinha um produto para vender e tal, não sei o que. E resumindo, no final das contas, ele estava representando uma empresa de marketing multinível. E aí ele me apresentou o projeto da empresa, né? Logicamente, tentou me vender o produto e conseguiu. E tu tem ainda hoje o produto? Tenho. Olha, esse produto é bom, viu? Tenho, e ainda comprei pra minha mãe, pra sogra, pra minhas filhas hoje usam. E pode falar o nome da empresa. Vou falar agora. Então aí ele foi lá, me apresentou o projeto da empresa e disse, e aí, o que é que tu acha? Eu disse, porra, eu fiquei encantado na hora, né? Porque eu já estava trabalhando com vendas externas na TIM, e eu vi um potencial de ganho absurdo, né? Porque no marketing multinível você tem todos aqueles níveis abaixo de você que vai potencializar. Então, eu estava fazendo faculdade de marketing, estava sempre me destacando nas vendas. Eu disse, porra, era a oportunidade da minha vida essa. Então, acabei entrando na empresa, comprei o produto, foi a empresa Nippon Flex, que é uns colchões que inclusive são bem caros, por sinal. Sim. No tempo, eu acho eu não digo que é caro, é porque assim, eu digo sempre que caro é aquilo que a gente compra e não serve. Entendeu? Então, se você entende que você comprou um produto que estava acima do valor que aparentemente no seu orçamento não cabia. Mas é por isso que automaticamente a gente sempre fala, pronto, bora lá.
uma mansão de 2 milhões. Entendeu? Para o meu orçamento hoje é extremamente caro. Claro, entendeu como é? Mas para uma pessoa que hoje tem esse valor e pega e compra, ele fez um ótimo negócio ou não fez? Com certeza. Então, foi caro? É porque é aquela história, né? De preço e valor. Isso. Né? Preço é uma coisa e valor é outra. É o valor agregado que o produto tem. Verdade. Quando eu falei caro, eu quis dizer assim, naquele tempo para mim, se você, na verdade, não naquele tempo, se a gente comparar hoje colchões tradicionais, por exemplo, que é um colchão de espuma, verdade. digamos que um colchão bom seja R$2.000 ou R$3.000, e um colchão da Nippon Flex deve ser hoje, não sei quanto é atualmente, mas deve ser por volta de 5, 6, 7 mil. Então é mais ou menos o dobro. Verdade. Então, no primeiro momento a gente acha caro, né? A gente fala, gente, como é que um colchão é 2.000 e esse teu é 5? E ele faz o quê? Mas aí, assim, tem todo um valor agregado, né? Porque aquilo ali, na verdade, não é um colchão, né? Como é que a gente dizia que era? Na verdade, é um aparelho de bem-estar, porque, na verdade, ele é um colchão que vem com vários outros benefícios, né? De tecnologia, enfim, de infravermelho, magnetismo, enfim, tem vários benefícios e aí... se a gente for falar aqui, a gente vai passar um muito tempo. Passa um tempo. Mas enfim, me encantei na verdade pelo produto, por todos os benefícios, né? Achei caro, mas depois que ele me explicou tudo como é que funcionava, eu vi que realmente valia o preço que se pedia por todos os benefícios que tem. E também me interessei pelo projeto da empresa, né? Então entrei nessa empresa, na Nippon Flex, e passei mais ou menos um ano lá na empresa. Então, para mim, eu acho que foi realmente um divisor de águas na minha vida participar desse projeto da Nippon Flex, porque a gente estava conversando antes de começar, né? O marketing multinível ele é muito agressivo na questão de treinamento, de capacitação. Então foi uma escola para mim, eu aprendi muita coisa mesmo, com os treinamentos da empresa. Me desenvolvi na empresa, comecei a vender, né? Por mais que os produtos fossem caros, entre aspas, mas eu consegui ter um resultado na empresa, comecei a formar equipe. E aí eu comecei a me empolgar, né? Comecei a me empolgar, tava ganhando muita grana. E aí comprei um carro, né? Andava só de moto, aí precisava ter um carro. Comecei a gastar muito dinheiro, porque às vezes você começa a ganhar muito dinheiro e às vezes você acha que você vai ganhar sempre aquele valor ou até mais, né? Às vezes você se empolga um pouco com a situação. E acabou que depois assim a minha equipe não estava conseguindo se desenvolver. Algumas pessoas não estavam conseguindo vender, porque assim é muito de perfil, né? Algumas pessoas se identificam, outras não. E até minhas vendas também estavam começando a ficar mais difícil. Então sempre tinha um amigo meu que ele me chamava para corretagem, né? Ele ficava assim, sempre me assediando, como se diz, bicho, por que tu não começa a ser corretor de imóveis? Tu é desenrolado e tal, tu vende esses colchão cara aí, imagina um imóvel. Aí eu disse, poxa, não, eu tô me dando bem aqui na empresa, eu não quero sair não, tô formando equipe, tá fluindo e tal. Mas enfim, infelizmente, depois de um tempo, eu não estava conseguindo mais dar certo lá na Nippon Flex. O resultado que eu estava tendo não estava cobrindo o meu padrão de vida, digamos assim. E aí eu disse, bicho, de tanto o cara me chamar para ser corretor de imóveis, eu acabei em um momento cedendo, né? Só falando, abrindo uns parênteses aqui em relação a questões financeiras, normalmente o que é que acontece? As pessoas, é normal, quando a gente começa a ter uns ganhos maiores, nós aumentarmos nosso padrão de vida. Isso. E o que é que ocorre? É que isso de verdade é uma armadilha que é importante cada um de nós a gente saber, porque quando se aumenta o padrão de vida e não tem estrutura, quando não tem estrutura financeira ainda para aumentar aquele padrão de vida, pensando que nós vamos continuar ganhando aquele mesmo valor, você acaba normalmente caindo nessa casca de banana. E eu vejo, isso aconteceu também comigo, dentro da Rinode, e também dentro do quando eu tinha o meu negócio tradicional, que eu trabalhava com costura, eu tinha uma facção de costura em casa, então eu comecei a ganhar mais dinheiro, automaticamente eu quis aumentar meu padrão de vida. Depois eu me lasquei. E dentro da Rinode, eu quebrei por 3 a 4 vezes. Entendeu? Que quebrar mesmo por 2 vezes. Então assim, é importante que as pessoas saibam entender que não se deve, praticamente por alguns anos, mesmo que você consiga ganhar mais, não se deve aumentar o padrão de vida. Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu tenho um sonho de ter uma Hilux. É o meu sonho já faz 15 anos. Veja, 15
anos sonhando com uma Hilux branca, cromada, com aro 20. A mais top que entendeu? tem. Com o Santo Antônio com a febre da bexiga. Entendeu? Mas aí aquela questão. Hoje, eu poderia sim pegar, comprar, dar uma entrada muito, muito boa e financiar o resto para dizer que eu estou com o meu sonho, andando no meu sonho. Mas eu quero fazer tudo com os pés no chão. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Que, poxa, o Hélio tá ganhando tanto dinheiro, tá doido, o cara tá deslanchando, top 1 de venda da Rinode, o cara tem uma mentoria, não sei o que e tal, e ainda tá andando de moto. Sendo que o que é que acontece? É viver com os pés no chão. É aquela questão, não se deve, não tem necessidade de comer a mesma comida que você não gostou antes. Então, quando a gente aprende isso, e aprende com os nossos erros, que é interessante aprender primeiro com os erros dos outros, e infelizmente eu tive que aprender com os meus erros, e hoje exatamente eu vivo com muito meus pés no chão. Para quê? Para que a vida é uma montanha russa. E de repente, naqueles momentos de baixa, eu não precisar diminuir o meu padrão de vida ao ponto das pessoas olhar para mim e dizer: ih, fodido, lascou, quis se aparecer, quis se amostrar, e aí, ó, tá lascado, tá fodido aí, ó, tá desse jeito aí. Então é importante a gente frisar isso aqui e fechando parênteses, pode falar. Exatamente. Na verdade, eu acho que devia existir uma disciplina, né, na escola. Acho que na escola mesmo, para preparar a gente para essa vida financeira, né? Porque, vê, se a gente não tiver uma base dos pais, né? Que diga, ó, faça assim, faça assado, financeiramente falando, a gente meio que vai seguir na manada, como se diz, né? Sim. Porque antes, quando eu comecei a ganhar dinheiro, nem vou dizer muito dinheiro, mas aí o pessoal sempre dizia, não, a pessoa tem que ter dívida mesmo, tem que ter parcela para pagar e tal. E o cara vai... Homem que é homem tem dívida, né? Exatamente. Já ouvi um pouquinho. O cara que é empresário tem que dever mesmo e tal, tem que ter empréstimo e tal. Aí às vezes você vai escutando umas coisas e você assim, como chama, você é barriga verde, né? Você tá ainda aprendendo, aí você escuta aquilo e você acha que é verdade. É isso mesmo, eu vou pegar um empréstimo, eu vou pagando as parcelas. Tem muito aquele negócio, se eu puder pagar a parcela, então tá bom. E aí depois o cara vai errando e vai aprendendo com os erros, né? Então, assim, aconteceu isso comigo, aconteceu na corretagem também, né? Aconteceu quando eu estava na Nippon Flex, eu comecei a ganhar muita grana por um determinado tempo, então comecei a gastar muito dinheiro, era um carro financiado e etc e tal, e gastando muito viagem. E aí depois a minha renda não acompanhou, né? Como a gente, no caso, a gente que trabalha com vendas, tem a renda variável, né? Tem mês que é muito bom, tem mês que é mais ou menos, tem mês que você às vezes não vende nada, faz parte, né, de quem trabalha com a renda variável. Então, a gente tem que ter o planejamento financeiro, né? E assim, ninguém ensina a gente, né? Hoje eu acho que está muito mais fácil porque a gente tem o YouTube. Então no YouTube tem muito material gratuito que você pode seguir aí o pessoal do mercado financeiro e vai lhe ensinar aí meio como você fazer reserva de emergência, você ter um fluxo de caixa. Então isso aí é importantíssimo da pessoa saber, porque senão às vezes o cara pode entrar num buraco e para sair mais 500. Eu, graças a Deus, aí comecei na corretagem, né? Saí da Rinode. Doideira. Da Nippon Flex. Da Nippon Flex. Saí da Nippon Flex e entrei na corretagem e demorei um pouco para fazer minha primeira venda, mas persisti lá no negócio e consegui desenrolar, fazer minhas vendas, pagar minhas dívidas que estava, né, tirando. E o bom da corretagem é porque é o seguinte, quando você vende uma casa, assim, eu entendo um pouco, tem aquela porcentagem e às vezes, pronto, uma porcentagem de 300 mil, vou dizer 10% de 300 mil. É 5% geralmente. É 5%, pronto, 5% de 300 mil vai dar 15 mil. Então, dependendo do padrão de vida e das suas dívidas, 15 mil ali, poxa, entrou 15 mil, dá para resolver aquela situação. É diferente de vender perfumes, porque a venda de perfume, né? Vai ter que ter volume de tempo, volume de clientes para poder você chegar a atingir aquela meta financeira. Então vai de acordo, porque cada mercado é diferente. Sim. Né? Cada situação é diferente. E falando de persistência, você disse que demorou um pouco para fazer a primeira venda. Para essa galera que está dentro desse mercado imobiliário, hoje é o seguinte, se você tem desejo de entrar no mercado imobiliário, hoje você vai aprender a desenvolver essa habilidade e para poder você conseguir entrar, porque como eu sempre digo, Rinode não é a única opção
para se fazer dinheiro. E existem várias pessoas de vários nichos, de vários mercados que estão ganhando dinheiro também e que realmente estão mudando de vida. Porque muitas pessoas ficam apenas bitolado apenas no trabalho ali e a gente tem que olhar tudo de forma ampla para poder as pessoas elas conseguirem identificar. Não, se eu não quero Rinode, eu tenho Nipoflex, eu tenho a corretagem, eu tenho mercado de carne, eu tenho gado, eu tenho digital, eu tenho muita coisa, digital entendeu? Hoje tá então, em alta, né? para poder fazer. E aí, em relação à persistência, como foi que você conseguiu adquirir essa persistência para até você, sei lá, e qual foi o momento que você mais persistiu? Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que persistência, né, é a palavra-chave de qualquer negócio, né? Quando você principalmente é um empreendedor, né? Porque assim, todo corretor de imóveis eu acho que ele é um empreendedor. Quem faz parte da Rinode também é um empreendedor, Sim. né? Você tem que entender que você é a sua empresa, né? Eu acho que eu me identifiquei muito com a corretagem porque ela é muito parecida também com o marketing multinível, digamos Sim. assim, porque o corretor, ele é a sua empresa, né? Ele, por mais que às vezes você não tenha um CNPJ, você é uma pessoa física, mas você tem que se comportar como a sua empresa, né? Um microempreendedor individual. E eu acho que essa questão de persistência e constância para qualquer negócio que você vai empreender é a chave do negócio. Porque, vê, eu comecei na corretagem e, assim, só fazendo uma correção, quando você começa com imobiliária, por exemplo, a comissão é 5%, mas o corretor não recebe 5%, entendeu? Fica uma parte para a imobiliária, uma parte para um corretor captador, que é o cara que trouxe o imóvel, e uma parte para o corretor vendedor. Então existe um rateio entre as partes. Então, no máximo, aí um corretor que faz uma venda, vamos supor, numa comissão dessa de 15 mil, no máximo o corretor vai ganhar entre 5 e 7.500. Então, só quando o cara é um corretor autônomo, aí sim ele consegue ganhar, digamos assim, 100% da comissão. Obrigado. Mas ele tem esse rateio. Então, quando eu entrei através de uma imobiliária, porque todo corretor tem que fazer parte, pelo menos no início, de uma imobiliária para poder aprender. Você faz o curso, tem o estágio, enfim. Então, tinha um rateio com a imobiliária. A primeira venda foi um pouco difícil para mim. Eu tive um pouco de sorte, porque quando tem um lançamento de um empreendimento, então todo mundo meio que fica naquela euforia, né, de conhecer e tal. Você tem um apelo comercial, você tem muitas unidades para vender, você tem uma condição de pagamento agressiva. Então eu acho que depois de uns 3 meses que eu estava na corretagem, surgiu aí um lançamento de um loteamento e aí eu consegui fazer minhas primeiras vendas. Mas basicamente foram os 3 primeiros meses sem vender nada, com dívida e só tentando. E eu tinha uma dificuldade ainda maior porque, tipo, hoje mudou um pouco por conta da internet. Mas quando eu comecei há 10 anos atrás na corretagem, corretor, você pode ver, corretor de imóveis geralmente é um senhorzinho com cabelo branco, geralmente são pessoas mais velhas que têm muito conhecimento, um network, um ciclo de amizade que tem potencial de comprar imóvel. Eu há 10 anos atrás tinha 20 anos, então meus amigos praticamente era tudo da minha idade, um pouco mais novo, ou 1 ano ou 2 mais velho, então geralmente não era gente que tinha muita condição de comprar imóvel, né? E aí eu comecei nos imóveis mais populares, né? Terreno, Minha Casa Minha Vida. E assim, teve esses 3 primeiros meses, mas aí eu sou assim, quando eu entro no negócio, eu mergulho de cabeça. Entra de cabeça. Eu mergulho de cabeça. Foi assim na Claro, na TIM, foi assim na Nippon Flex, e depois que eu entrei na corretagem também, eu mergulhei de cabeça. Então eu passava o dia tentando vender imóvel, captar cliente, fazendo anúncio. De noite eu ia estudar, eu ia assistir vídeo no YouTube, eu ia ler blog. No tempo não tinha nem tanto vídeo ainda, era mais blog, era coisa escrita. Então comecei a procurar blogs de imobiliária, a me capacitar, porque eu sabia que uma hora a venda vinha. E depois que eu fiz a primeira venda, eu comecei a fazer algumas vendas, mas novamente eu tive alguns períodos que me deu vontade de desistir, que eu realmente tive que persistir. Para você ter ideia, eu acho que um dos momentos mais difíceis que eu passei foi depois de um certo tempo que eu saí da imobiliária, me chamaram para ser sócio da imobiliária, eu acabei entrando como sócio, a sociedade não deu certo, eu fui trabalhar como corretor autônomo, sozinho, montei um escritório, fiquei só, depois algumas pessoas vieram trabalhar comigo, mas teve um período, eu acho que eu já estava talvez uns 4 anos já na corretagem, entre 4 e 5 anos trabalhando como corretor, já tinha um resultado, já tinha uma experiência, mas eu passei por um período assim, que eu já vinha numa constância de vendas e de repente eu passei 6 meses sem vender nada. Então nesse momento eu comecei a pensar em desistir. Disse, bicho, eu acho que eu devia
arrumar um emprego de carteira assinada E o foda é que parece que normalmente quando acontece essas coisas, você pensa que carteira assinada é a melhor opção para você. Ó, eu tenho uma pessoa que faz parte da minha equipe aqui na Rinode, que conseguiu comprar uma moto, veja, conseguiu comprar uma moto com vendas. E de repente o cara não quis continuar fazendo o que deveria ser feito. Hoje o cara tá trabalhando com negócio de marcenaria, recebendo R$ 800 por mês. Menos de um salário. Né? Menos de um salário mínimo. O cara que já conseguiu vender 12 mil no mês. Entendeu? Então eu tava conversando com ele, eu digo, bicho, pelo amor de Deus, velho, como é que... Mas aí aquela questão, são as decisões que nós tomamos durante o período de tempo. E principalmente naquele momento quando tá tudo dando ao contrário, e aí você vai precisar ser persistente, constante. Você vai ter que saber exatamente o porquê você está fazendo aquilo ali. Eu vejo que os porquês e para quê exatamente você tem que entender para poder você conseguir atingir o objetivo maior, que são os seus sonhos. E se por acaso você não consegue desenvolver, trabalhar em cima dos seus sonhos, trabalhe pelos sonhos dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, porque se não por você, mas que seja por as pessoas que você diz que você ama. E eu fico assim, eu fico olhando exatamente hoje as pessoas que são muito hipócritas diante de eles dizem que trabalham, eu trabalho muito forte porque eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu filho, mas não faz o que tem que ser feito todos os dias por aqueles que realmente que ama. E muitas vezes empurra com a barriga, fica empurrando com a barriga, não trabalha, não sai para vender ou não sai para poder oferecer os imóveis, não sai para poder fazer o que tem que ser feito e automaticamente aquele que não planta não colhe. Então quer colher algo que não planta. E quando isso acontece, aí de repente as coisas estão dando para trás porque é normal. O tempo de colheita, se você não faz nada, você também vai colher e vai colher coisas piores. E diante disso, o que é que vai acontecer? Você, de verdade, você vai ficar triste, vai ficar abatida, abnegada, aborrecida, abusada. Você não vai saber o que está acontecendo e aí você escolhe a pior opção, que é trabalhar e fazer CLT e pedir. E de repente você ser obrigado a receber o dinheiro que os outros ditem, vão dizer quanto você merece receber. Exato. Eu acho assim, tudo na vida é um aprendizado, né? Às vezes a gente passa por essas dificuldades. As dificuldades que eu passei, todas elas eu tiro um aprendizado. E principalmente nessa questão financeira, né? Pra você ver, eu há 5 anos já como corretor, acredito que eu acho que fazia uns 5 anos, 6 anos. E eu já tinha uma história, né? Já tinha um reconhecimento no mercado. As coisas já aconteciam para mim mais fácil, né? No primeiro, no segundo ano sempre é tudo mais difícil. Depois que você já está há 5 anos no negócio, meio que o negócio começa a fluir mais fácil. E de repente eu passei aí 6 meses sem vender nada. E era sem vender nada assim, tipo... Pega um cliente, você está trabalhando ali na hora de tal fechamento, tudo certo, fiz o contrato, vamos marcar para assinar o contrato. Deu errado. E uma sequência de vendas dando errado assim, você começa a se frustrar, sabe? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas chegam para mim 90% e depois dá errado? E aí tem a questão financeira também, né? Começa a apertar o financeiro, eu comecei também a pensar, a justamente fazer aquela história que a gente falou, de viver com o pé no chão, né? Ter uma reserva, ter um fluxo de caixa, justamente para passar por esses momentos difíceis, mas eu persisti. E nesses momentos eu confesso que eu fiquei pensando realmente em começar a trabalhar de carteira assinada, porque você fica, né? Rapaz, eu tô aqui me estressando, porque é estressante, né? Você fica com aquela pressão, tudo dando errado, e você, não, eu devia arrumar um emprego carteira assinada, vou ganhar, sei lá, meus 2, 3 mil, ou 1.800, mas pelo menos eu ganho pouco, mas eu tenho paz na minha vida. Não, cara... o pior é que a gente pensa exatamente isso. Não, eu vou ter paz, mas aí é o seguinte... Mas você fica numa vida limitada também, né? Isso, você se limita, você não consegue tirar férias direito, você não consegue ter uma qualidade de vida boa, entendeu? E fica ali, prendendo, não, eu tenho que fazer só isso aqui, porque isso aqui não dá, isso aqui dá. Então aqui não vai, não, aqui vai, entendeu? E aí você vive naquele limite, né? Isso. E graças a Deus que você não tomou essa decisão, né? Não, exatamente. Eu realmente fiquei, assim, eu ficava pensando de noite, mas eu ficava conversando comigo mesmo, sabe, na minha cabeça. Eu dizia, não, bicho, eu vou continuar. Uma hora vai dar certo. Aquela questão de você mentalizar, sabe? Uma hora eu vou conseguir. Vamos manter o foco. E aí eu vejo muito quem trabalha, principalmente com
com essa flexibilidade de horário, com vendas, na maioria das vezes você tem um horário flexível, né? Eu acredito que na Rinode seja assim como é na corretagem. Você faz o seu horário. Verdade. Né? Você pode trabalhar só de manhã ou só à tarde, ou pode trabalhar até meia-noite, se você quiser. Isso. Então, às vezes eu vejo muita, assim, principalmente os corretores que trabalham na minha equipe, alguns, eu digo aos caras, ó, se você trabalhasse numa empresa, carteira assinada, você ia ter o compromisso de trabalhar, de chegar, tá pronto para trabalhar às 8 da manhã, ia trabalhar até às 18, no mínimo. E no final de semana, pelo menos no sábado até meio-dia. E por que você que trabalha como corretor, ou que você trabalha como na Rinode, por exemplo, com vendas, por que é que você não faz esse horário? Né? Por que é que você quer? Eu só trabalho de manhã, só trabalho a partir de 9. Só trabalho, o horário de almoço para mim é sagrado, eu não atendo ninguém. Às vezes a gente fica com muito charminho, sabe, para fazer as coisas. Aí na hora que o resultado não vem, a gente fica sem saber por quê. Mas onde é que está o problema? Às vezes o problema está no cara, né? Tá fazendo corpo mole, não tá fazendo a quantidade de visita que deveria fazer. Tá trabalhando, era para trabalhar 8 horas por dia, o cara só tá trabalhando 4 ou 5, porque tá fica no TikTok, fica no Instagram. Enfim. Então eu vejo muito disso, né? De você realmente persistir e trabalhar em cima disso, né? Você tem que ter constância no que você faz. É igual a academia. Se você vai para academia uma vez por semana, treina meia hora, você não vai ter um resultado, né? E até eu vi uma frase que me marcou muito desde sempre. Se você quer o que os outros não têm, você tem que fazer o que os outros não fazem. Então você tem que fazer a diferença, né? Academia, tem que ir todo dia, tem que fazer dieta, tem que treinar pesado. No trabalho, não é diferente. Para ter o resultado, tem que trabalhar pesado, tem que trabalhar todo dia. Eu, quando comecei na corretagem, nos primeiros anos, eu praticamente trabalhava todo dia até meia-noite. Porque eu passava o dia na imobiliária e quando eu chegava em casa, eu ia fazer anúncio. Eu tinha um blog que ele está desativado, mas eu estou pensando em ativar ele, que eu escrevia alguns artigos lá, então eu ia postar no blog, eu ia pensar em algum conteúdo, enfim, eu ia pensar em alguma coisa que pudesse me beneficiar. Então eu trabalhava de dia na imobiliária, de noite em casa eu ainda ficava até 10, 11, meia-noite pensando em como eu poderia me destacar no mercado, principalmente porque eu tinha uma dificuldade que era a minha idade. Então eu não tinha um conhecimento com pessoas que compravam, eu tinha que de alguma forma desenvolver isso aí. Networking. Isso é importante, Matheus, tu tá falando isso porque eu acredito que para pessoas que não têm habilidade de vendas, não tenho habilidade de vendas. Antes eu fazia o seguinte, eu não sabia vender, porque aqui na Rinode a gente só começou a ter realmente treinamentos mais fortes, tal, essas coisas, depois de acho que 1 ano, 2 anos. Que foi quando começou realmente aqui em Caruaru a gente ter treinamento, essas coisas. E aí eu tinha que, para dar certo no negócio, eu tinha que fazer. Mas eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não sabia vender, eu tinha que desenvolver habilidades. E o que na minha mente era, se eu não consigo vender um perfume, no mínimo, um perfume, por X horas, eu vou ter que passar mais horas para poder eu desenvolver essa habilidade e criar e eu conseguir. E aí é aquela questão, como você mesmo falou, é importante você entender, para você que tem o seu próprio negócio, você entender que você precisa trabalhar como empregado para receber como empresário. Entendeu? Se nós fizermos isso, trabalhar no nosso negócio como se fosse o empregado mesmo, nós vamos nos dedicar mais, nós vamos ter... E é engraçado, Matheus, que as pessoas, por elas não conseguem dar o melhor por elas. E isso é uma questão de mentalidade. Isso é uma questão de mentalidade. E detalhe, e de você se valorizar. Quando nós nos valorizamos ao ponto de fazer o melhor primeiramente por nós, aí as coisas começam a fluir. Por quê? Porque cada vez mais que nós dermos o nosso melhor, é uma semente a mais que nós vamos plantando no nosso terreno, entendeu? Na nossa lavoura. E de repente, isso era o que eu pensava antes. Eu digo, poxa, eu preciso de um novo cliente. Eu tenho que fazer um novo cliente. Eu tenho que plantar mais sementes. Eu tenho que fazer com que eu plantar inúmeras vendas para que eu consiga conquistar aqueles melhores clientes que vão dar frutos para o resto da nossa vida.
Eu não sei como é na corretagem, mas eu acredito que também seja. Aqui hoje eu tenho uns clientes que têm 7 anos, vai fazer 8 anos que me compram. Provavelmente na corretagem é a mesma coisa. Clientes que são investidores, clientes que de verdade vê uma Unique, entendeu? Uma oportunidade que um projeto fodástico, poderoso, e de repente, não, poxa, ali eu tenho que investir o meu dinheiro porque eu sei que no futuro esse rendimento aqui, esse negócio aqui vai valorizar ao ponto de eu conseguir quase o dobro do valor que eu comprei na planta. Então assim, de verdade, quando eu entendi que eu precisava plantar muitas sementes, e o detalhe, é desafiante plantar sementes, porque você tem que arar a terra, você tem que levar sol na cara, você tem que desenvolver muitas habilidades, mas sendo que no futuro você vai colher. E aí o futuro, quando tiver aquele pomar, aquelas várias árvores, tudo muito bonitinha, gerando frutos, aí você vai ter água, sombra fresca, e você vai ter exatamente dinheiro com força para você desenvolver todos aqueles projetos, enfim, ou sonhos que você quiser. Isso é top luxo. É top luxo, é verdade. Exatamente. Assim, o que eu vejo muito que as pessoas têm hoje de problema é essa questão que você falou. Às vezes o cara não quer ser o próprio empregado, né? Tipo, ele faz por outro, cumpre o horário, aí tem aquele medo de não fazer e ser demitido. E quando ele está fazendo por ele não tem medo de ser demitido por ele mesmo, né? Porque como é que você é demitido por você mesmo? Não tem resultado, você não vai ganhar dinheiro, não vai vender, não vai ter salário. E eu vejo muito que também as pessoas, principalmente que começam com vendas, né? Nem todo mundo é extrovertido, é comunicativo e tal. Mas tudo isso pode ser desenvolvido, né? Sim. Tudo isso, se a pessoa quiser, tudo isso pode ser desenvolvido. Eu sou gago. Não sei se você percebeu. Então pronto. Eu sou gago e eu desenvolvi a habilidade de estar me comunicando. Então, nem por isso eu deixei de fazer aquilo que eu gosto. Entendeu? De estar me comunicando. Exatamente. Então, assim, tudo você pode aprender e desenvolver, né? E eu vejo que hoje muitas pessoas às vezes têm vergonha de fazer as coisas. Tenho vergonha de falar. Porque o vendedor ele tem que falar. Ele tem que estar falando com todo mundo, ele tem que estar se comunicando, ele tem que estar oferecendo o produto toda hora, ele tem que estar dizendo com o que ele trabalha. Porque para as pessoas, como é que a pessoa vai comprar de você sem saber o que você vende? Sem saber o que você é. Então, você tem que falar. Então, eu vejo muito que hoje as pessoas têm, às vezes, medo de falar. Mas medo de quê? Às vezes, mas tá com medo de quê? Não, sei lá, pode ser que a pessoa não goste. E se ela não gostar, qual o problema? Olha, nem Jesus agradou a todo mundo. Sim. Né? Então, antes eu tinha muito isso pra mim, sabe? Que eu ficava com medo das pessoas ter raiva de mim. Eu fazia sempre o máximo. Mas hoje eu disse, bicho, é impossível. É impossível. Sempre alguém não vai gostar de uma coisa que você falou, ou pode ficar com raiva de você, mas depois também essa raiva passa. Obviamente, também se for uma coisa muito extrema, uma coisa fora da curva, mas uma coisa normal assim no dia a dia, de você falar, de você abordar, né? Às vezes você aborda uma pessoa, a pessoa lhe trata mal, porque às vezes a pessoa também está num dia mal, né? Então aí às vezes o vendedor ele fica com aquilo, poxa, eu visitei o cara me tratou mal, aí já fica com vergonha de visitar outras pessoas, né? Nem todo mundo tá com um sorriso no rosto todos os dias para receber você. Agora o vendedor ele tem que estar todo dia com um sorriso no rosto. Ele pode estar triste, ele pode estar com problema em casa, ele tem que sair para trabalhar rindo, porque ele tem que impactar o cliente dele positivamente, né? Tem uma frase que eu já ouvi, eu não sei se tá certo, porque eu tenho um certo desafio de gravar frase, gravar nome, gravar um monte de coisa, entendeu? Como por isso que eu chamo todo mundo de criatura, entendeu? Os meus clientes, tudo criatura, todos me chamam de criatura também, porque de verdade, para gravar nomes é um desafio. Diz assim, essa frase, mais ou menos, ela fala o seguinte: se você quer agradar todo mundo, então você nunca vai conseguir ir para o próximo patamar, ir para o próximo nível. Mas se você entender que você precisa fazer, o que tem que ser feito, aí sim você vai conseguir atingir aquele objetivo, aquela meta, enfim, aquilo ali, independente de se vai agradar ou não, mas você vai fazer porque tem que ser feito. E isso é muito importante porque nós não precisamos agradar a todos. Nós não temos necessidade de agradar a todos, tanto porque nem todas as pessoas estão prontas e dispostas para ouvir e para entender aquilo que a gente vai falar naquele momento. Então, eu vejo que é um preparo, de verdade, é um preparo. E se pessoas entenderam o que você falou, se as pessoas entenderam, estão praticando o que você falou, automaticamente é porque essa pessoa já estava preparada para poder ouvir e praticar. Então isso é muito interessante e muito importante. Pode falar.
Fala aí. Não, eu ia falar justamente que isso aí tem até a ver com aquilo que a gente falou, né? Da persistência e da constância, né? A constância você está sempre se desenvolvendo, sempre estudando, sempre aprendendo, tendo a persistência e a constância de também estar sempre em busca de tanto você manter a sua carteira de clientes, né, de sempre estar trabalhando os clientes que você já tem, né, que já são seus clientes, então você tem que dar uma atenção especial, mas também buscando novos clientes incansavelmente, né? Na corretagem, a gente tem uma dificuldade porque assim, às vezes o cliente a sua jornada de compra de um imóvel, ele demora aí em média pelo menos 10 meses. Mas tem cliente que demora 2 anos, 3 anos. Então imagine o quanto você não espera, né? Você tem que plantar várias sementes, tem que estar plantando semente todo dia. E você não sabe se você vai vender hoje, daqui a um mês, daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos. Mas aí você tem que estar sempre plantando a semente. Não pode ter essa questão, o cara não me atendeu bem, me tratou mal. Eu digo isso muito ao pessoal que trabalha comigo, sabe? O cara disse, não, porque fulano é muito chato. Eu disse, bicho, às vezes não é porque o cara é chato, é porque, o cara recebe tanta ligação, é tanta gente querendo vender alguma coisa a ele, que às vezes o cara, bicho, não tá afim, o cara não tá no dia bom. É normal, pô. A gente tem que aprender a saber que nem todo mundo vai tratar a gente bem e que vai abrir com felicidade. A gente tem que ser um camaleão. Tem que se adequar, tem que digamos assim, fazer que nem Jesus. Levou uma tapa na cara, dá outra para bater e tá massa. Tô fazendo o meu, tô fazendo o que tem que ser feito. Beleza. Não, tentei com esse, não gostou, me tratou mal, tranquilo, vou para outro. Não gostou, me tratou mal, tranquilo. Não gostou, mas me tratou bem, ótimo. Não gostou, mas me tratou bem. E aí vai, uma hora você vai acertar, né? Então tem essa questão realmente da persistência e do foco e da constância. Dentro da corretagem, eu entendo que, como você falou, às vezes demora um tempo para poder você conseguir vender um imóvel. Como foi para você sair do padrão de imóveis de imóveis mais em conta, que é aquele imóveis popular e tal, terrenos, essas coisas Sim. que se tornam muito mais fácil porque você tem uma quantidade maior de clientes, vamos dizer assim, para você conseguir chegar a esse nível de ser um corretor de alto padrão, de imóveis de alto padrão, entendendo que também é bem mais desafiante, mas automaticamente você tem um nicho de pessoas. E como vocês fazem para escolher as pessoas? Ou essas pessoas automaticamente já vêm para vocês através do marketing, enfim? O que acontece? Os imóveis realmente mais baratos, né, os imóveis mais populares, eles têm uma facilidade maior de vender e na verdade você fica até um pouco iludido, porque quando você faz um anúncio, uma publicação, uma divulgação de um imóvel popular, né, de um valor menor, então você recebe muito mais contatos, né? As pessoas querem saber condição de pagamento e tal. E quando você faz uma publicidade, um anúncio de um imóvel mais caro, por exemplo, de um imóvel de 2 milhões, de 1,5 milhão, às vezes ninguém fala, ninguém pergunta, às vezes o pessoal fala, nossa, que lindo, pronto. Então, assim, às vezes, logo no começo, eu ficava iludido com isso. Eu dizia, poxa, eu posto um imóvel caro, ninguém fala. Ninguém tem dinheiro para comprar isso, porque ninguém fala. Eu posto um imóvel barato, 20, 30 comentários. Então eu ficava um pouco iludido com isso. Só que tipo, era 20, 30 pessoas que às vezes falava e às vezes nenhuma tinha condições de comprar. E eu tive que entender que o cliente de alto padrão, ele é diferente desse cliente mais popular, digamos assim. Porque o cliente de alto padrão, ele só fala se realmente ele tiver interesse. Então, e é muito mais difícil você encontrar as pessoas que têm condições de comprar um imóvel de mais de 1 milhão. Porque é a questão da pirâmide, né? Existem as faixas de renda, quanto a renda mais alta vai ficando, existe menos pessoas que têm uma renda alta. Né? Isso aí, enfim, faz parte do mundo, né? O mundo é assim. Cada vez que vai subindo mais o ranking lá de renda, então são menos pessoas que têm aquele patamar. Então, para eu conseguir vender a minha primeira casa de alto padrão, né, eu ainda me lembro que foi lá no condomínio Quintas da Colina, se não me engano foi 750 mil ou foi 850 mil o valor. Há um bom tempo atrás já era um valor bem alto, acho que faz 5 anos mais ou menos, eu acho que foi com entre 5 e 6 anos de corretagem foi que eu consegui. Eu comecei, né? Bicho, um dia eu ainda vou vender uma casa dessa. Eu tenho na minha cabeça. Eu tenho muito isso de mentalizar, sabe, as coisas. Eu tenho muito essa questão de mentalizar, de ficar pensando. Eu aprendi isso no marketing multinível, de colocar as coisas no papel. Tu já assistiu o filme, o documentário O Segredo?
Não, acho que Ainda não. É não. o que tem um livro, né? É o que tem um livro. É o que tem um livro. Já, Não já sei assisti. se eu assisti. Depois Tem na Netflix, assiste. não? Tem na Netflix, Ou tem no mas YouTube? é mais fácil você encontrar pelo YouTube. Pelo Só YouTube, colocar O Segredo, O Segredo. que você... Mas esse livro fala muito disso. Eu já, Tem parte de questão de lei da atração, de Exato. mentalizar, saber o que quer e tal. Essas eu coisas. já li Bom, um livro daquele autor, Napoleão Hill. Não sei se... Quem pensa enriquece, Quem pensa enriquece. quem tem, vende enriquece. Tem a Lei do Triunfo. Isso. Então eu li alguns livros desse cara e eu fiquei muito com isso, sabe? De mentalizar as coisas, de ficar pensando. Assim, tem dado certo pra mim. Massa. Eu sempre fico mentalizando, coloco no papel, tem aquela questão de colocar as suas metas, os sonhos, e você Sim. ficar pensando, Oxi. você ficar se imaginando. Isso é top de luxo. Não é? É Isso top bom de demais. luxo. É top de luxo. Você ficar se imaginando na Hilux, por exemplo, Sim. você andando, dirigindo. Oxi, meu amigo, você não tem noção. E o massa, além de se imaginar na Hilux, você também, até o próprio Napoleão Hill, ele fala lá no livro Quem Pensa Enriquece, você visitar os seus sonhos, Isso. você fazer o test drive no seu sonho, de você Exatamente. visitar a mansão onde Exatamente. você tem vontade de morar. Por quê? Porque de verdade é aquela questão, você tem contato com aquilo que você tanto sonha, que você mentaliza. E aí depois conseguiu. E aí como foi, velho? Pronto, aí Chegar eu comecei a divulgar, né? Eu começava a atender os clientes e só batendo na trave. Eu dizia, pô, uma hora eu vou vender. Foi a questão da persistência. Porque assim, o que eu podia ter feito? Eu dizia, não, bicho, isso aí não é pra mim não. Que é o que muitas pessoas fazem, né? Não, eu já atendi, sei lá, 10, 20 clientes e nenhum fechou. Isso não é pra mim não. Eu vou continuar aqui no Minha Casa Minha Vida, imóveis em 300 mil, 400 mil. Vender um imóvel de 400 mil já é um negócio muito bom. Já ganha uma comissão bem expressiva. De ficar aqui nessa média até 500 mil é o que gira pra mim. Mas eu botei na minha cabeça, eu disse, não, eu vou vender, uma hora eu vou vender uma casa dessa. E comecei. Aí eu ficava sempre divulgando. Divulgava os imóveis populares e sempre fazendo aquele anúnciozinho ali de imóvel de alto padrão. E um belo dia eu realmente consegui acertar. Consegui vender. Aí esse dia, assim, lógico que eu não dei o grito lá na frente do cliente. Mas eu fiquei na minha mente. Eu não disse que eu conseguia. Consegui e agora. Depois que eu vendi a primeira, já era. Aí o negócio parece que abriu as portas, sabe? É porque quando você tem contato com a primeira experiência, então você já aceita, poxa, então se eu conseguir chegar até aqui, eu fiz a primeira, eu consigo fazer 2, 3, 4, 5, 10, e isso você vai conseguindo mentalizar e entender que você é capaz. Eu vejo que isso, dentro da PNL, a gente tem aquela questão de capacidades. E eu não sei se tu conhece a questão da PNL, eu sou programador neurolinguístico, eu nem falei para tu. Mas existe essa parte da capacidade que quando você entende e subentende que você é capaz de chegar a atingir aquele objetivo X, quando você atinge, automaticamente o seu nível de capacidade ele sobe, ele eleva. E cada vez mais que vamos subindo cada degrau em relação a dentro dessa parte de capacidades, automaticamente se você quer chegar no topo e que não existe o topo, porque você sempre pode ir mais além daquilo que você tem capacidade. Por quê? Porque o impossível ele só é impossível quando alguém ainda não foi até ali. E isso é interessante, que tem até uma história que de um aluno que o professor ele colocou lá no quadro uma conta que era impossível de se resolver. E de repente o aluno que não assistiu a aula anterior, mas ele pensou que estava no quadro que era uma prova que tinha que fazer. Automaticamente aquele aluno chegou cedo e ele começou a resolver aquele problema ali, começou. De repente ele conseguiu resolver. E o professor chegou e disse, poxa, quem foi que fez isso aqui? E ele com medo não queria falar porque foi ele que resolveu. E automaticamente depois ele se mostrou e disse, não, foi eu, professor. Eu pensava que era para poder sair uma prova, enfim. Desculpa aí. E aí o que foi que aconteceu? Não, mas isso aqui era impossível de alguém resolver. Então é aquela questão. Ele não sabia que era impossível, né? Foi lá e fez. E por quê? Porque está tudo aqui na nossa mente. A mente é o limitador, né? Isso, é a nossa mente que nos limita. Então, se eu quero faturar, pronto, um dos meus sonhos que inclusive eu tenho até no meu quadro dos sonhos lá uma nota de 100 mil reais, peguei uma nota de 100 reais e coloquei lá as bolinhas, conseguir gerar de lucro para mim 100 mil reais.
entendeu? 100 mil de entradas, de lucro para mim, entendeu? Sim. Eu vejo os 100 mil, não, entrou 100 mil. E isso é algo que, para muitas pessoas, é algo irrisório, é algo que Sim. é inatingível, mas para mim não. Para mim, eu já me vejo vendendo R$ 1 milhão de mentorias, porque eu sei que vender R$ 1 milhão no mês de perfume não existe, né? É algo assim que só se trabalhar com varejo. Tem que ter uma rede grande também, né? Não, mas não estou falando eu mesmo, entendeu? Como é o meu potencial, né? de forma individual. Então, assim, é importante saber exatamente isso. E, velho, você falou que tem equipe. Certo. Como hoje você, como empresário, e como é que você consegue desenvolver essas habilidades com equipe de corretores? Que existem pessoas que a gente sabe que é desafiante. E como é que tu hoje consegue fazer com que seu time consiga gerar ou atingir a meta? Enfim, como é que tu faz todo esse processo de trabalho? Cara, é o seguinte, você sabe, trabalhar com pessoas sempre é desafiador, né? É complicado, a gente sabe. E a gente vem desenvolvendo uma equipe lá ao longo desses anos, né? A gente tem aí a imobiliária, digamos assim, eu tenho uma história de corretagem de 10 anos, mas a imobiliária em si deve ter aí seus 6 anos. Então, ao longo desses 6 anos, então a gente já teve pessoas que entraram, que saíram, que deram certo por um tempo, teve essa rotatividade, mas hoje a gente vem conseguindo desenvolver uma equipe engajada e, assim, tudo depende da pessoa querer, né? Sempre que eu digo aos novos corretores que estão entrando lá com a gente, eu digo, olha, o principal é você querer, porque se você querer e tiver disposição para aprender, o negócio vai fluir. A gente procura sempre dar os treinamentos, né, para preparar o cara para no momento que ele tiver o fechamento de venda, né, de chegar no momento ele saber como falar, como se comportar. A gente faz esse desenvolvimento semanal, né, então a gente tem os treinamentos semanais. Às vezes a gente dá uma pausazinha de 15 dias, mas a gente sempre tem tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Instagram, sempre está compartilhando ali os conhecimentos, sempre está fazendo aquela coisa na prática. Comigo, que sou um dos que tem mais experiência lá na imobiliária, a gente sempre está levando o pessoal para ver em loco, né, como é que funciona na prática. Assim, é um trabalho constante, entendeu? Desenvolver uma equipe realmente é um trabalho constante, porque você está lidando com uma pessoa, com o sentimento, com o psicológico, com os problemas pessoais, financeiros. Então, assim, é realmente desafiador. Muitos corretores aí, ou até imobiliários, eles nem conseguem segurar tanto uma equipe, porque é complicado, entendeu? Realmente você tem que se dedicar à sua equipe, mas também tem que trabalhar com pessoas que queiram trabalhar, entendeu? Porque se a pessoa está ali fazendo corpo mole e não quer, não vai dar certo. Não vale a pena. Não vale a pena, porque tem que ser todo mundo se esforçando. Eu me esforço de um lado para te ajudar e tu se esforça também querendo aprender. Se só... É como se fosse um barco que a gente rema de um lado e do outro. Se só um lado estiver remando, a gente vai só ficar rodando e não vai sair do canto. Então, e automaticamente, se você inventar de ficar querendo fazer com que o outro cresça, você vai só chegar ao nível que aquela pessoa está. Eu tenho isso muito em relação à minha equipe aqui da Rinode. As pessoas que não querem, eu deixo elas viver a vida delas. Exatamente. E aí eu vou continuar trabalhando e aí sempre o próximo, até as pessoas virem também junto comigo, crescer juntos. Porque a aves da mesma plumagem vão juntas. Exatamente. Eu acho que eu confio muito nisso, sabe? Antes eu tentava, me matava pela equipe, mas hoje eu quero trabalhar com quem quer. Entendeu? Se quem quer trabalhar, quem realmente quiser fazer a diferença, quiser aprender, pode vir que a gente tá junto até o fim. Mas aquela história, o cara só trabalha de manhã, não trabalha de tarde, não quer atender cliente no final de semana, o corretor não tem horário, entendeu? Se trabalha sábado, domingo, feriado. As comissões são boas, né? Vale a pena, são bem generosas muitas vezes, às vezes nem tanto, mas na maioria das vezes a gente consegue boas comissões, mas tem uma abdicação aí, né? Às vezes você atende um cliente no feriado, no sábado, no domingo, então o cara tem que entender que faz parte dessa profissão. Então o cara tem que realmente querer. Se o cara quiser moleza, tem que ir trabalhar no CLT mesmo. Assim, e nem sempre é moleza, né? Nem sempre é moleza. Porque se você não fizer o que o seu patrão está mandando você fazer, você é colocado para fora. Exatamente. Então, mesmo contra a sua vontade, você muitas vezes tem que fazer aquilo. Exatamente. E senão você também não recebe o dinheiro que deveria receber. Eu acho interessante que, independente da empresa, independente do nível de empresa, é importante a gente frisar que
As pessoas, elas precisam trabalhar com quem quer. Sim. Eu já, como você mesmo falou, eu mesmo já tentei fazer com que pessoas da minha equipe dentro do marketing multinível tentassem fazer o que eu estava pedindo para elas e, enfim, elas não queriam, não estava no momento delas, entendeu? E aí, no futuro, é que eles vão entender, poxa, como eu deveria ter ouvido a criatura, como eu deveria ter ouvido a criatura para poder eu conseguir chegar. Hoje eu poderia estar bem melhor. Engraçado é que hoje eles me assistem, entendeu como é? E eles entendem mesmo isso. Eu poderia estar bem melhor, eu poderia estar faturando mais dinheiro, eu poderia estar fazendo exatamente aquilo que eu deveria fazer, enfim. E aí, velho, para finalizar, qual conselho você, que já tem 10 anos de profissão dentro da área da corretagem, qual o conselho que você dá para as pessoas que ou querem ingressar na área da corretagem ou que querem trabalhar com vendas, independente de seja vendas diretas ou corretagem ou consórcio ou, enfim, outro tipo de vendas. Qual o conselho que você dá para essa galera? Olha, é o seguinte, para trabalhar com vendas, para você ser realmente um cara de destaque, né, um vendedor, você tem que entender que você tem que conhecer plenamente o seu produto, porque você tem que ser tipo especialista naquele produto. Se você vende perfume, se você vende chá, enfim, você tem que se especializar naquele produto que você está vendendo, porque quando alguém for conversar com você, você vai ter segurança para falar daquilo e você vai transmitir essa segurança. Tem que também entender quem é o seu público-alvo, né? O cara tem que identificar qual é o nicho que você quer trabalhar e identificar o que a gente chama de avatar, persona, enfim, o perfil da pessoa mesmo, né? Onde o que é que essa pessoa faz, qual é a faixa de renda, o que é que ela come, onde é que ela vive, porque você tem que entender o seu cliente, você tem que conhecer o produto plenamente e tem que saber quem são as pessoas que compram de você, para você também poder se relacionar bem com essas pessoas, né? Fazer o próprio network, que é visitar os locais que essas pessoas estão, porque se você quer vender para essas pessoas, nada melhor do que você estar convivendo no local que elas vivem. Tem a questão do marketing pessoal também, né? Que você tem que ser uma pessoa bem apresentável, aquela questão da primeira impressão, né? Principalmente aqui na corretagem, acho que na Renault também não é diferente, você entender que você é a sua empresa. Então, quando você chega numa empresa, como é que você quer que a empresa seja? Você quer que a empresa esteja limpa, cheirosa, tudo organizado, tudo bonito, para causar uma boa impressão. Então, você, como representante da sua empresa, você tem que trabalhar bem o seu marketing pessoal também. Bem arrumado, não precisa necessariamente ser roupas top de linha. Você pode ter roupas que são no preço normal de mercado, mas que seja também arrumado. E ter principalmente a persistência e a constância, né? É realmente aquele, digamos assim, aquele trabalho repetitivo, né? É estudar o produto, estudar o cliente, fazer visita, fazer horário e fechamento. É um ciclo. Então é fazer isso repetitivamente, o máximo de vezes que você conseguir, atingindo o máximo de pessoas que você puder atingir. Então não tem como não ser sucesso. Se você se dedicar, se você estudar o cliente, estudar o produto, trabalhar o seu marketing pessoal e ser um cara, um leão assim, para ir todos os dias em busca de novos clientes, trabalhando, sempre estar captando novos clientes, não tem como o resultado não vir, né? Tem que ter aquela questão assim, não pode dizer, recebi 10 não, recebi 100 não hoje, vou desistir. Pode continuar, que não tem como o resultado não vir, é impossível. Eu digo ao pessoal lá, se você trabalhar todos os dias, de 8 da manhã às 6 da tarde, de 8 da manhã às 6 da tarde, todo dia, no seu planejamento, tira um horário para estudar o produto, tira um horário para estudar o cliente e tira um horário para visitar. Não tem como não vir. Uma hora o negócio acontece e quando também começar a acontecer vai ser... porque você conseguiu plantar muito. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então... Velho, muito obrigado. Valeu. Que bom, top de luxo, top velho. De luxo, muito obrigado pelo convite. Oxe, bom demais. Com certeza virão outras oportunidades e de verdade, eu quero só assim agradecer a você, entendeu como é? A gente se conheceu agora, né? Sim. E o bom é porque
esse mundo de empreendedores, cada vez mais que nós vamos conhecendo novos mercados, nós vamos entendendo que praticamente os mesmos desafios que você na corretagem tem, nós também dentro do marketing multinível de vendas diretas temos também. Outras pessoas com outros nichos de outras empresas, eles vão precisar de constância, vão precisar de determinação, vão precisar de força, de foco e tudo aquilo que vamos dizer que o sucesso ele deixa rastros. Então, pessoas de sucesso têm o mesmo padrão que a mesma coisa, pessoas de fracasso, elas vão ter os mesmos padrões e isso é notório. Então, bicho, parabéns, top de luxo. Top de luxo. No futuro, quem sabe, né? Eu posso se tornar o cliente dos Quero vender a casa dos seus sonhos. Olha, top de luxo. Vamos começar a mentalizar. Vocês vão lá no Instagram, @imobiliariamancio, começa a ver as casas top de luxo que tem lá e começa a mentalizar. Quem sabe você não vai ser o dono dessa casa no futuro. Valeu, gente. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco mais uma vez. É importante que você compartilhe, tá bom? É importante que você compartilhe, dá o like aí, tá certo? Porque cada vez que a gente vai dando like, o próprio canal vai enviando para mais pessoas. Então, tamo junto. Então, até a próxima. Valeu, meu povo!